3. Saudações, prezados amigos. Estamos hoje aqui para o quarto dia da lua minguante deste método que pretende acompanhar nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento em todos os aspectos importantes da vida, sejam os aspectos estruturais, sejam os aspectos pessoais da nossa personalidade, sejam os aspectos sociais ou aspectos transcendentes. Estamos hoje no quarto dia da lua minguante, como vocês podem ver no calendário lunar. O primeiro dia foi dia 13, então estamos no dia 16, que é o quarto dia da lua minguante, que trataremos especificamente destes dois termos novos, hidropraxia, heliopraxia. Explicarei aqui em detalhes neste vídeo. E aqui é um resumo de como ficaria o diário escrito hoje, no dia 16/10, de acordo com a sugestão do método Meleagra, que sugere que a gente faça esse diário para ele não ficar entediante, seguindo 5 passos. O primeiro passo, colocar que dia nós estamos, fazer uma pesquisa sobre a importância da água e do sol para a nossa vida, o nosso bem-estar, fazer anotações sobre isso, planejamentos. Aí o item 2 do método sugere que a gente represente o que está acontecendo no dia, na nossa semana, através de desenhos. Aqui não sei se dá para entender, mas são 2 violões, que ontem eu toquei violão aqui com o Ed, que é o filho da dona da casa aqui onde eu moro. O terceiro item do método sugere que no item 3 a gente anote insights, projetos. Eu até coloquei idem, igual ao dia anterior. Não são todos os dias que a gente tem alguma coisa para escrever no item 3. Insights, projetos. Os insights, eles não são planejados, eles acontecem de maneira fortuita. Quando eles acontecerem, tem esse espaço para anotações de projetos, desejos e métodos que usaremos para chegar até esses desejos. O item 4 é para fazer um gráfico de pizza, e aí a gente consulta no método todos os itens da semana, que são 14 itens, mais um que eu em breve vou explicar sobre isso, esses 14, 15. A gente faz essa representação e pontua de 1 a 5 como que nós estamos em cada um deles. Daqui a pouco eu mostro quais são todos esses itens de novo, já tenho mostrado nos vídeos anteriores. O item 4, portanto, é essa representação, e o item 5, o que temos para melhorar e o que temos para agradecer. Por isso tem esse nome, Meleagra. Então, recapitulando, estamos no quarto dia, no qual trataremos da importância da água e do sol para o nosso bem-estar. A gente já viu a importância do sono, a importância da alimentação culinária. Aí a gente viu ontem a importância da caminhada e dos cuidados com o corpo. Hoje estamos focados na hidropraxia e heliopraxia. E aí, aqui é um resumo de como ficaria o diário hoje. Agora vamos refletir sobre o que são esses termos novos, esses neologismos que apareceram aqui no método Meleagra. E já expliquei em vídeos anteriores a importância de criar alguns termos para eles não se confundirem com termos que a gente já usa e trazem ideias que não são exatas para o nosso tratamento de bem-estar. Então a gente precisa refletir. Sair do automático. Esse é um outro item importante do método Meleagra, a gente sair do automático. Viver no automático é bom quando a gente está tendo uma vida boa, a gente não precisa fazer anotações, a gente não precisa de estratégia, tudo flui muito bem, mas às vezes a vida não está como a gente gostaria que estivesse. Eu até lembrei hoje, antes de começar a gravação desse vídeo, lembrei de um texto do Sêneca sobre a tranquilidade da alma, em que ele diz que para nós termos
uma vida saudável, a gente precisa se dedicar à vida social, à vida política. Mas algumas vezes nós estamos privados desse convívio social. E aí são circunstâncias que nos privam, seja porque você está num lugar novo, conhece poucas pessoas, seja porque você está passando por uma fase que você está com vergonha de se expor ao público, seja porque você está com alguma privação de liberdade, seja uma privação legal, seja uma privação de algum problema doméstico. Então, em algum dos vídeos anteriores, eu coloquei a questão: para quem faria sentido o método Meleagra? E aí me ocorreu que faria muito sentido justamente para as pessoas que estão com privação de liberdade ou às vezes com excesso de ócio. O ócio, ele é um caminho essencial ao bem-estar e à felicidade. Mas uma vez que ele não é bem utilizado, essa ferramenta, essa riqueza, essa possibilidade que poucas pessoas têm de ter tempo livre, às vezes acaba se voltando contra nós. Nesse sentido, o método Meleagra é um excelente aliado para as pessoas que estão só e aí vão encontrar aqui um jogo, um passatempo instigante, porque cada passo que nós damos, a gente acaba conhecendo, fazendo pesquisas sobre assuntos essenciais ao nosso bem-estar. E aí, hoje, o quarto dia da lua minguante, eu convido a uma pesquisa sobre a importância da água, da nossa relação com a água e a nossa relação com o sol. Eu tinha dito no vídeo anterior que quase todos os dias do método vão apresentar duas ideias, uma teórica e uma prática. Hoje nós temos duas atividades práticas. Na raiz da palavra que eu criei aparece praxia, ou seja, prática. Hidropraxia, nossa prática com a água, e heliopraxia, nossa prática com o sol. Dessas duas, a que nós mais praticamos acaba sendo a hidropraxia. Há pessoas que, independe da vontade delas, elas não conseguem ter contato com o sol. Principalmente, por exemplo, nessa região que eu estou morando atualmente, tem períodos que as pessoas gostariam muito de ter contato com o sol, mas não tem. Então acaba sendo, algumas vezes, em algumas situações, mais teórica a nossa reflexão, como vai ser a nossa abordagem, a nossa relação com o sol, do que com a água. A água acaba acontecendo de não ter como fugir, a gente tem que se relacionar com a água cotidianamente. A gente sabe que quase mais de 70% do nosso corpo é constituído de água, mas além disso, é algo essencial para a nossa alimentação, hidratação, para os nossos banhos. E aí, hoje é o dia para a gente se focar nesses dois elementos básicos, estruturais da matéria: a água e o sol, e por isso eu criei essas duas palavras, hidropraxia e heliopraxia. E aí fiz uma reflexão com a ajuda de inteligência artificial e vamos agora apresentar para vocês o resultado dessa reflexão. A imersão em água gelada, e vale destacar que houve um tempo que a água gelada era usado como um punitivo, uma espécie de um tratamento de choque com algumas pessoas, mas perceberam depois que isso acabava fazendo bem. E aí hoje é incorporado, há muito material falando sobre o quanto é benéfico a gente ter contato com a água gelada. Hidropraxia não é somente água gelada, mas é um contato com a água. Então voltemos. A imersão em água gelada como prática terapêutica atua como um choque revitalizante para o corpo e a mente, despertando o sistema nervoso, reduzindo inflamações e fortalecendo a resiliência emocional. Esta hidropraxia vai além do simples banho. É a reconexão com um dos elementos primordiais da vida, um retorno ritualístico à fonte que nos gerou. Nesse relacionamento harmônico com a água, o ser humano relembra sua intrínseca dependência e unidade com a natureza, encontrando na fluidez e na temperatura um antídoto para o estresse e a fragmentação da vida moderna. De forma complementar e igualmente vital, a heliopraxia, a exposição consciente e regular ao sol, fundamenta a saúde física através da síntese de vitamina D
e do regulamento dos ciclos circadianos, enquanto emocionalmente nos infunde calor, energia e uma sensação de alegria serena. Juntas, a hidropraxia e a heliopraxia representam pilares essenciais para uma saúde integral, nos reconectando aos ritmos elementares da vida e reequilibrando o nosso organismo em suas dimensões mais profundas, tanto física quanto emocionalmente. Então, recapitulando a estrutura do método, nós estamos na lua minguante, em que refletimos sobre a estrutura para a gente poder subir essa escada para ideias mais sutis, certo? E aí, no primeiro momento que eu mostrei essa representação, até tinham aqueles 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mas como eu estou falando hoje da hidropraxia, a gente não confundir uma coisa específica desse momento de reflexão sobre os elementos estruturais e refletir o método como um todo, eu até tirei esses elementos que estavam aqui, quem viu os vídeos anteriores deve lembrar, para focar no entendimento global do método, que parte de uma atenção à vida material, estrutural, para depois a gente refletir sobre a nossa personalidade, a nossa vida pessoal, num momento de introspecção maior. Numa lua seguinte, na lua crescente, a gente refletir sobre a nossa expansão para a realidade externa, para a gente sair de nós mesmos para o mundo externo, atingir o mundo social e finalmente chegarmos ao plano transcendente. Quando eu pensei na estrutura do método, eu pensei em algo que fizesse sentido. E então nós temos aqui um elemento pessoal e um elemento social. Quando você analisa outros métodos, quase sempre o elemento pessoal e social aparece quase todos. Quase todos, quase todos. Eu digo assim de memória que todos que eu consultei aparece um momento para a reflexão pessoal e um momento para o social. Isso aqui, então, eu diria que é quase uma verdade absoluta nos métodos que eu consultei. E aí resta a parte da matéria e do espírito. Essa é a estrutura básica do método. Então, pessoal, social, material e espiritual, certo? Todos os elementos importantes da vida. E está disponível na descrição dos vídeos anteriores, eu tenho colocado em todos, na verdade, o método para vocês consultarem, para vocês lerem, para vocês terem ele impresso. Olha como eu faço, eu deixo impresso aqui, eu deixo impresso o método no meu diário, certo? Eu deixo impresso, e aí eu consulto diariamente quando eu estou fazendo o diário, dia a dia. E aí, como eu disse, acaba funcionando como um jogo. A gente tem que consultar para ver o que nós temos que fazer. Isso torna essa dinâmica interessante, lúdica. E nós estamos focados nesse momento, estamos na lua minguante, e nesse método está focado esse período aos cuidados fundamentais, o foco nos cuidados básicos relacionados à matéria e estrutura da vida cotidiana. Temos aqui a relação que está presente esse método, que está disponível na descrição, tá? Então, na lua minguante, que vai do 1º ao 7º dia, cada um dos dias há uma sugestão. Hoje é o 4º dia, uma reflexão sobre a nossa relação com a água e com o sol. O dia de amanhã será eros, psiquia e amor. O quanto que a sexualidade, por se tratar da reprodução, é estrutural para nós, como que a nossa vida sexual interfere na psíquica, e um outro elemento básico também, o amor. Difícil de falar sobre esses elementos, mas eu entendo que eles fazem parte daquilo que é estrutural, e depois chegaremos a outros termos ainda no 6º dia, croposcopia e oikopraxia, o 7º dia, economia e empreendimento, e ainda falaremos do 8º dia que teremos nessa lua minguante,
que é o momento da gente fazer uma reflexão geral sobre esses elementos estruturais. Então, pois bem, concluímos aqui o quarto dia, focado nos cuidados com a água e o sol, para complementar esse período de reflexão sobre os elementos estruturais da matéria. E o próximo encontro será, portanto, sobre Eros, psiquia e amor. E aí, o amor, entendido tanto de maneira afetiva, de parcerias, de relacionamentos afetivos, casamento, namoro, mas também, principalmente, o amor fraternal, o amor de amizade, o philos, o eros representando a sexualidade e o amor representando um sentimento talvez um pouco mais sublime, mais nobre, e ainda mantém um pouco daquela estrutura que eu falei para vocês, de cada dia relacionar um elemento prático com um elemento teórico. Então a gente vai ter também, no quinto dia, essa dicotomia, eros, psiquia e amor. Então aguardo vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado, bom dia e até amanhã.